Olá, boa tarde. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, redatora-chefe da Cosmopolitan. E hoje a gente vai receber aqui a Joana Nodin, errei, acertei o sobrenome, que é personal sommelier, e a gente vai experimentar vinhos brancos. Ela vai conversar um pouco sobre a harmonização, sobre como beber, como escolher a sua bebida preferida quando o tema é vinho branco. E é ótimo, porque hoje deu uma esquentada aqui em São Paulo e a gente vai poder beber vinho branco sem se preocupar, né? Porque combina com a temperatura. Tem isso. Primeiro, Joana, obrigada por estar aqui. Obrigada, prazer. Conta pra gente o que tu trouxe pra gente hoje. Então, hoje eu trouxe 2 vinhos brancos de uvas diferentes, um Chardonnay e um Sauvignon Blanc, que é o que o pessoal gosta muito, e um espumante nacional, para explicar um pouquinho as diferenças de como ele é feito, as uvas, etc. Legal. Primeiro que eu já achei legal que tu foi abrir isso aqui, a gente, não, vamos deixar para abrir no ar, para me ensinar como é que abre, porque eu já queria arrancar esse negócio, essa embalagem preta aqui toda, e tu falou, não, mais delicada, né? Enfim. Então, eu trouxe 3 tipos para a gente também brincar, né? Então, esse aqui é uma rolha de cortiça. Então, o legal é sempre tirar a parte do velcro, mas tem gente que não tira, quer dizer, que deixa, né? Que abre já com ele. Então, você não pode, porque na hora que você serve, pode atrapalhar o vinho, pode realmente mudar o sabor e sujar. Então, o correto é você tirar toda essa parte. Aí abro agora, então pode abrir, vamos abrir, gente. A gente está aqui para isso. Então, essa é uma rolha de cortiça, que é a mais tradicional. É a mais tradicional. Só que os sobreiros, que é a árvore que da onde extrai, estão em extinção. Então, e aí o povo está se virando para fazer caro, que deixa mais caro. Mas ela tem uma função? Ela tem uma função. Porque a rolha de cortiça, ela tem uns furinhos que fazem o vinho respirar. Então, normalmente é para um vinho que você guarda há muitos anos. Entendi. Que ele vai amaciar os taninos, tem uma função. Mas se for um vinho branco, que para rápido consumo, não precisa ser uma rolha de cortiça. Pode ser, aí eu trouxe essa opção do screw cap, que é uma rolinha é uma rosca mesmo. Que é ótimo, Vou abrir para vocês, é muito prático. Você só faz assim, ó. Acabou, abriu. Maravilhoso, gente. Ó, já pode Ela chegar. Também tem uns furinhos para respirar, então é um negócio super legal. E essa parte aqui é para conservar o vinho. Então, até um vinho tinto fresco, você pode comprar com tampa de rosca, não precisa ter preconceito. Não é um vinho mais vagabundo, já? Não, só vai ser mais barato, então é bom pro bolso, né, do consumidor. É muito bom, a gente não precisa, então não tem que ter preconceito com rolha de rosca. Aí daqui a pouco a gente vai para o espumante, vai ficar aqui nesses dois. Eu tô vendo aqui que eles têm cores bem diferentes na garrafa. Isso. Por que tem essa cor assim? Então, a cor do vinho, dependendo da uva branca, quer dizer, a uva branca, o vinho branco, ele é feito sem a casca, só a polpinha que é branca. Tanto é que existe vinho branco feito de uva tinta. Porque quando você faz o vinho branco, eles pegam as uvas, né, levam para a vinícola, espremem o suco e já separam a casca da polpa. Então, vai ser branca, que toda a polpa é branca. Então, até pode fazer vinho branco com uva tinta. Dá um exemplo. Um exemplo, o champanhe, ele é feito, tem a Pinot Noir no champanhe, que é uma uva tinta, a Pinot Meunier e a Chardonnay. Então, eles esmagam, só sai o suco e a casca fica separada, então a cor nem entra. Legal. Então, e aí, aqui a gente tem a cor no branco muda quando ele... Depois que aí ele faz a fermentação, que a levedura come o açúcar e vira álcool. E aí, a terceira etapa, que é o enólogo, que é o cara que faz o vinho, ele se puser em estágio de barrica, aí sim o vinho vai ficar mais escuro. Então, se passa por barrica, ou se é o vinho antigo também. O vinho branco, ele escurece, também com a idade. Então, a uva muda, mas normalmente é o estágio. Mas o vinho branco a gente tem que bebe mais rápido mesmo, qualquer um, assim, não é para aquele que vinha para guardar anos na geladeira. Tem alguns que guardam, vale assim, a pena. Os tops, assim, da Borgonha, mas são raros, né? Aí são vinhos bem caros e muito especiais, brancos de guarda. Bom, eu queria lembrar que a gente está ao vivo, que se vocês quiserem mandar perguntas aqui para a Joana, a gente faz agora. Eu tenho uma minha, bem particular, que todo mundo fala que vinho branco é para combinar com peixe. É isso mesmo? Se eu quiser, adoro carne vermelha, gaúcha. Vinho branco não combina. Com carne vermelha? Se for um vinho branco bem encorpado, com madeira, até pode combinar com uma carne grelhada, sem muito molho, sem muito...
E a cor tem a ver com ser mais madeirado? Sim, a cor mais escura é porque ele tem madeira. Então esse aqui é mais forte que esse? Apesar que esse eu escolhi um Chardonnay sem madeira para quebrar um pouquinho também então vamos experimentar a rotina. Porque todo mundo acha que Chardonnay é aquele vinho que passa por madeira, então tem bastante baunilha. O Kaique Souza já está fazendo a primeira pergunta que eu falei que iam te fazer. Qual que é a média de preços desses rótulos? Então, esse Chardonnay, eu escolhi vinhos acessíveis para o dia a dia. Então, esse Chardonnay custa R$45. Tá bom o preço. A Joana também tem um e-commerce de vinhos, né? É vinhoseleto.com.br. Tem bastante coisa legal pro dia a dia. E aí, conta pra gente dessas taças. Tintim. Peraí, tem que cheirar também, tintim. Então, a taça para o vinho branco ideal são taças menores, não aquelas muito grandes, para preservar o aroma. Porque como é um vinho mais delicadinho do que o tinto, você consegue sentir melhor numa taça que seja menor. Então, eu trouxe duas opções. Essa e depois que o Sauvignon Blanc, que é mais delicadinho, uma taça um pouco menor. Mas também, essa taça é mais de degustação, Essa é uma taça de degustação. Mas então, recomendo eu ter em casa 2 tipos de taça, uma pro tinto e uma pro branco? Sim. Pro tinto sempre maior. Tomate. Mas essa dá para o tinto também, viu? Pro dia a dia. Então, esse, por exemplo, é um Chardonnay sem madeira, para sair um pouco do comum. Não tem mesmo, não tem gosto. Porque todo mundo acha que o Chardonnay é aquela coisa enjoativa. Quer dizer, tem gente que gosta, mas é uma coisa mais pesada. Mas tem uma implicância, né? Uma imagem. Esse é da onde? Esse é do Chile. Legal. E, por exemplo, tem Chardonnay na França. Que é o mais famoso, que é o mais famoso, né? Mas o Chablis, por exemplo, é feito com a Chardonnay. E aí, por ser outro país, dependendo do país, muda completamente. É a mesma uva, só que em outro país muda. Por ser com o país mais quente, a uva fica com mais aromas tropicais. Então, cada região vai... A gente tem que ter preconceito com nenhuma uva. Então, a gente tem que fazer um mix entre a uva, o país e ver qual que é. E quem pôs a madeira, se tem a madeira, se não tem a madeira, também é importante. E tu é personal sommelier, né? Como que é esse trabalho? Tu vai na casa das pessoas e ensina... Eu vou na casa... eu faço um atendimento exatamente mais pessoal. Então, se você vai dar um jantar e não sabe com que vinho vai combinar, eu dou uma dica exatamente de um preço que você queira gastar. Eu posso ir na casa no dia do jantar falar sobre essa harmonização. Legal. Que também é bem legal. Arrumar a adega, também arrumo. Então, hoje arrumar a adega. Eu tenho essas adegas climatizadas em casa. E aí eu tenho 2, eu guardo os vinhos tintos e os vinhos brancos lá. Qual que é a temperatura ideal, então, de deixar? Porque a gente geralmente acha que um é mais... É o ideal não deixar tão fria quanto seria para o branco, porque pode estragar o tinto. Então, deixar uns 10, 12 graus. O branco tem que ficar em que temperatura? O branco mais gelado. O branco tem que ficar... Não, desculpa, o espumante que é mais geladinho. O espumante tem que ser de 6 a 8 e o branco de 10 a 12. Ser servido, né? Então, é melhor a adega deixar uns 12, que aí não vai prejudicar tanto os tintos. E na hora, se você for servir no jantar, põe na geladeira um pouquinho. Então eu te pergunto isso. Aquele dia que tu sai na correria, assim, passa no supermercado, pega um vinho tinto, um vinho branco. Eu já botei no freezer. Pode? Não é o ideal, mas pode. Tá com aquela pressa de beber. Porque como é muito forte, ele pode gelar muito um lado, não gelar o outro. Entendi. Então, até o ideal é pôr num baldinho de gelo, porque aí ele vai pegar por completo o vinho. Se você tá com pressa e não teve tempo, põe num balde de gelo que gela mais rápido e por igual. Então, entendeu? isso aqui é uma outra coisa legal que tu trouxe isso aqui é uma capinha, que é um gel... que você põe no congelador, também é outra opção. É muito legal, e ocupa até menos espaço na mesa, no balde, pro branco, você pode usar para cerveja, também é legal. A gente tem, inclusive, isso num kit da Vinho Seleto. Muito legal. A Rafaela também mandou pergunta, ela falou, para quem não costuma beber, o vinho branco é mais indicado do que o vinho tinto? Quem não costuma beber. Quem não gosta muito. Quem não gosta muito de beber. Então, aí eu acho que o ideal seria um vinho... Pode ser tanto tinto quanto branco, mas um pouquinho mais adocicado. Não é... É porque é muito difícil, é muito pessoal. Tem muita gente que não gosta de vinho branco e tem gente que não gosta de vinho tinto. Então, ela tem que testar com uma coisa um pouquinho mais adocicada, que é mais fácil. O vinho seco, para quem está começando, às vezes esse é um aqui, pouco o Sauvignon Blanc, difícil. é mais doce? Não, mais adocicado não. Esse Sauvignon também. Blanc, ele é bem frutado, mas é um vinho seco. Ele tem bastante maracujá. E esse aqui é da onde? Da África do Sul. Que legal. Que tem Quero provar esse aqui também. Maravilhosos. Então qual que é? Tem quais países que tu acha que fazem os melhores brancos? Eu acho que a Alemanha, né, tem brancos incríveis com a uva Riesling, que é um show. A Riesling
é uma uva que se dá muito bem na Alemanha. No Chile agora tem um pouquinho também. Alemanha... Mas esse aqui tem esse é uma delícia. Um cheiro mais, né, e França, marcante. né? França também é Bordeaux, Borgonha. Bordeaux tem coisas boas também, mas Borgonha são os brancos mais famosos. Inclusive os brancos, de sobremesa. Uma delícia, né? Então, por ser um país mais quente, também os aromas são de frutas tropicais. Então, você sente maracujá, às vezes até uma goiaba, manga. Então, países mais quentes, você vai sentir frutas mais tropicais. E países mais frios, você vai sentir mais flor, às vezes até ervinhas, assim. O Sauvignon Blanc tem bastante erva, grama. E aí tem uma pergunta aqui também da Rafaela, que é perguntando se vinho bom é vinho caro. Então, sim e não, né? Dependendo... O mais interessante é pesquisar o produtor, porque tem propaganda enganosa. Às vezes, assim, é um Brunello. Brunello, sim, é um vinho famoso, mas existem Brunellos muito bons e Brunellos não tão bons. Então, bom é dar uma investigada em quem fez o vinho. É o mais importante, se eu chego lá no lugar, no supermercado, com um monte de rotas de vinho, estou perdida. Para que caminho tu me direciona para escolher um vinho branco? Um branco... Que país, que uva? Um branco, sim. O branco não pode ser um vinho por menos de R$50. É difícil ser bom. Tem uns achados. Era só que isso para cozinhar, senão... mas para cozinhar. Só se for um achado. Por exemplo, esse é um achado. É um vinho que custa R$52. E é muito gostoso. Muito bom. Pro verão. E no Brasil tem isso também, né? Por ser país quente, é gostoso de beber mais vinho branco, né? Espumante. Uma delícia, tem né? Tem muita coisa, tem muito... E o espumante. O espumante, eu tenho aquela dúvida, né? Do que é champanhe, do que é espumante, do que é prosecco, do que é cava. Tá. Conta um pouquinho pra gente da diferença. Espumante é um vinho. Para começar, espumante é um vinho. Então, é feito, a primeira coisa é um vinho branco normal, existe uma primeira fermentação. E aí, a fermentação, ela transforma o açúcar em álcool, em calor em gás carbônico. Só que aí eles colocam na garrafa e forçam uma segunda fermentação. Então, eles colocam mais açúcar é um outro processo. E mais levedura e fecham. Então, isso que vai causar as bolinhas. Pode ser feito na garrafa, que é o método tradicional, ou num tanque, essa segunda fermentação, que chama charmat. Que aí vai ser um vinho um pouco mais leve, esse vai ser mais complexo. Então, a diferença, né? Você perguntou. Então, todo vinho que foi feito a segunda fermentação é um espumante. Agora, o champanhe só pode ser chamado na região da França de Champagne, que é pertinho de Paris. Prosecco só na Itália também, que é feito com a uva Prosecco. Então, assim, Prosecco só na Itália. Não existe Prosecco brasileiro, não existe aquele Prosecquinho, não Vamos existe. tomar um Prosecquinho? Não, a não ser que a pessoa esteja comprando o da Itália. O Prosecco da Itália. E tem a cava, que também é muito famosa da Espanha, que é uma delícia. Mas tudo é espumante. Para não errar, vamos tomar um espumante. E aqui o Rafael Lima manda perguntar se ele pode beber espumante durante as refeições. Pode. E se sim, com qual tipo de comida que combina, que harmoniza bem? Combina super com frutos do mar, com camarão, com uma massa até. É como se fosse um vinho branco. Mesma regra do vinho branco. Então, a mesma regra, combina super. E até com a sobremesa, porque tem os espumantes secos, os demi-secos e os doces. Então, até... dá para acompanhar até o mais adocicadinho, até com frango, uma coisa mais encorpada. Tá chegando várias perguntas. Lembrando que a gente está ao vivo, vocês podem mandar as perguntas que vocês quiserem. A Débora está perguntando, tem como escolher o vinho pelo formato da garrafa? Porque aqui é engraçado, né? A gente tem dois formatos bem diferentes. Esse formato é o formato que se chama Bordeaux, e esse é o Borgonha. Então, o Bordeaux é mais masculino, retinho, e o Borgonha tem essa forma mais afeminada. Então, normalmente, são as uvas Chardonnay e Pinot Noir, que em Borgonha só tem essas uvas. Então, os outros países imitam. Então, essa é um Chardonnay do Chile, mas o formato é o mesmo. É o tradicional. É o tradicional. Mas escolher o vinho pelo formato, não. Aí é mais pela uva e pelo país mesmo. A Juliana Vieira fez uma pergunta que eu acho que deve ser bem comum, que é qual a diferença entre reserva e reservado? Vinho reserva e vinho reservado. Então, isso também tem um pouco... Depende da vinícola e do país, das regras de cada país. Mas, normalmente, eles põem isso por ser um vinho que... às vezes nem é um vinho de guarda, é mais para dar uma
importância, não tem uma diferença. O reserva assim. não é melhor, Não, é uma lenda. É uma lenda. Ah, é? Gente, fiquei chocada agora com essa. Já verdade, várias escolhas que eu fazia já na, eu acho na que prateleira é melhor agora. pelo preço, porque você vê que tem alguns reservas que custam R$30, se for olhar. Tem, então, tem. Eu acho que eu sempre tô fazendo negoção. É um pouco mais. Achei um reserva por trintinha, leva 3. Sempre não, fiz isso. É um pouco marketing. Entendi. Pouco marketing. Alguns países, a Espanha, assim, tem uma como que é? Classificação, que aí tem, aí se passa mais tempo por barrica. Na Espanha, sim. Legal. Mas no resto do mundo, não. E mesmo. O copo da espumante? Porque então, que é tão o copo diferente? do espumante é uma flute altinha para conservar as bolinhas. Porque antigamente que era aquele copo, né, que parecia uma taça aberta. Lindo, que aquele era lindo, na hora já saía as tudo, bolhas mas eu tenho até hoje, que era da minha avó. É linda, né? Que era da brincadeira do Gugu, né? De descer com a tacinha. Aí, mas perde as bolinhas, que é o charme e a graça do champanhe, do espumante, ou do champanhe, é isso. Vamos abrir esse aí, enquanto eu tenho mais uma pergunta aqui. Então, para abrir, eu vou falar um pouquinho que o certo é não fazer barulho, né? Aquela coisa de Feliz Ano chacoalhar, Novo? Feliz Ano Novo, não, porque estraga o vinho, porque aí sai Gente, e olha perde só. as bolhas. Aí quando você for pôr no copo, já tá aquela coisa mais choca, entendeu? Entendi, tem que abrir com delicadeza. Com delicadeza. Então, tira essa fitinha. Aquela coisa de campeão de Fórmula 1 tá totalmente por fora. Tá totalmente por fora. Então, você abre Aí tem essa gaiola, que a gaiola é feita para segurar a pressão, porque tem uma pressão muito forte. Então, já é bom já pôr a mão em cima, porque pode acontecer um acidente dela voar. Então, você gira a gaiolinha. A rolha do espumante, também ela é mais grossa, normalmente, do que a do vinho. Ela é bem mais grossa para suportar a pressão. Ela é mais grossinha embaixo também, né? Mas ela é uma rolha mais grossa deste formato. Depois que você coloca... que ela incha. É que ela fica esse cogumelo por causa da pressão. Entendi. Agora, tem gente que nem tira a gaiola. Tem medo, né? Não vai saltar. Não, aí o certo é você girar a garrafa, não a rolha. Olha, mas aí dá uma inclinadinha, nunca pra cara de ninguém, né? Mostra pra aquela câmera ali. Aí você gira... Deixa eu pôr pra trás, assim, pra dar pra ver melhor. Às vezes elas são um pouco duras, mas o certo é você girar a garrafa... Ixi, minha mão tá escorregando um pouquinho. Que tá com creme. Ao vivo, não, aí, ao vivo. Bem devagarinho, que tá escorregando um pouquinho, mas tem que ir bem devagar, ó. Já tá saindo. E aí não força, né? Continua calma. Já tá saindo, ó. Que maravilha, profissional, gente. Pouco barulho. Várias perguntas sobre... Porque não sai muita bolha. Espumante. Qual a diferença... A Indy tá perguntando qual a diferença de Brut e Moscatel. Tá. Daniela tá perguntando se Lambrusco é um espumante. Tá. Daniela Monteiro. E a Eliane Santos está perguntando qual a diferença entre frisante e espumante. Tá. Só as bolinhas? Não, frisante, eles colocam o gás carbônico na garrafa. Não existe essa segunda fermentação. É como se fosse um refrigerante. Tem um vinho, eles colocam, aí é um frisante. Entendi. Moscatel é uma uva que faz vinhos doces. Ele perguntou a diferença entre moscatel e o Brut, que é o que a gente vai tomar. E o Brut, então, a diferença... o moscatel, na verdade, é uma uva que faz vinhos doces. Aí, o espumante tem o Brut, o demi-sec e o doce. Como é que eles fazem essa diferença? Depois que houve essa segunda fermentação, eles colocam chama licor de expedição, que é um licorzinho com mais açúcar vai ser doce, com menos vai ser o demi-sec e com bem pouquinha é o Brut. Entendi. E tem o natural, que é sem nenhuma adição de açúcar, que é mais seco. E Daniele Monteiro, se Lambrusco é um espumante? Não, Lambrusco é um frisante. É um frisante. Eu tenho uma outra dúvida pessoal, que é... Eu vou casar e eu comprei o espumante. Vou casar semana que vem. Eu comprei os espumantes. Eu fiquei na dúvida. Eu fiz prova com minha família toda. E eu acho que a maioria das pessoas gosta mais do Brut. Sim. É mesmo isso? Vale a pena pedir mais, tipo, um pouco demi-sec e um pouco Brut? Tem gente Qual que que gosta vale mais do a pena? doce. É bom pegar metade a metade. Porque tem muita mulher que prefere o mais doce. Entendi. Mas, em geral, é o Brut que é o mais que cotado. É o mais cotado, mais que não tem erro. Para não ter erro, é o Brut. Vamos tomar Tchim. A temperatura de servir o espumante é de 6 a 8 graus, que é a temperatura da geladeira. Então, se ele está na geladeira faz tempo, já pode tirar que é essa temperatura. Quanto eu faço tempo? De repente você já deixa lá, mas assim, o tempo ideal para gelar na geladeira é umas 2 horas. Tá. Mas é que às vezes a gente já guarda para não ter erro, para sempre, né? Não fica fora.
Mas aí tanto faz gelar na geladeira ou no gelo. É só que no gelo, no balde de gelo... No balde de gelo não vai estar pronto, pode demorar um pouquinho. E isso aqui mantém o gelo, ou gela também? Não, isso gela. Isso aqui, dentro tem um gelzinho que você põe no congelador e fica como se fosse um gelo mesmo. Ah, que legal. Então você põe como se fosse um baldinho de gelo. Ah, não é só pra manter a temperatura, não é tipo... Não, é pra gelar. Ah, legal. Até que uma hora ele vai ficar quente e vai perder a função. Entendi. É uma capinha que serve para esse SOS, né? Que é bem legal. E... Muito bom, porque aí a gente consegue... É isso aí, vai pra qualquer lugar, vai pra um piquenique, pode levar isso aí. Pode levar isso, né? Vai pra beira da piscina, leva isso aí. Tem uns modelinhos que também são sacolinhas que gelam. Sim, já também vi. É super legal, porque você já põe e conserva. Não precisa levar o gelo, né? Que às vezes o gelo não tem aonde Nosso tempo colocar. tá acabando e a gente vai ficar aqui bebendo, gente. Não, tô brincando. Mas eu senti bastante o espumante, ele é mais leve, na verdade, né? Essas espumas, bolinha faz ficar... É um vinho que é mais delicado, mais leve, né? mais delicado. Por isso tem que ser servido geladinho, né? Que no Brasil é bom a gente incentivar, né? A tomar. E uma última pergunta, então, se vocês tiverem mais... refrescar mesmo, né? Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem mandar, que depois a gente manda pra Joana, ela responde. Mas uma última pergunta é... Vinho bom não dá dor de cabeça no dia seguinte? Em geral, não. Então... Porque o vinho mais barato, muitas vezes para corrigir o erro, eles colocam química mesmo. Então colocam ácido, colocam conservantes, colocam coisas que... É isso que dá dor de cabeça, são as químicas. Então, se você não quiser ter dor de cabeça, compra um vinho orgânico. Ah, boa. Que é uma boa dica também. Que tem vinhos orgânicos bons e não tão caros. Tem vinhos orgânicos bem legais. Tá no rótulo... Que aí não tem química, O que dá dor de cabeça é a química. Mas aí a gente olha no rótulo que é orgânico, claro. E pode confiar. A quantidade. Sim, a quantidade também. Mas a química tem muitas vezes que você toma um gole e já dá dor de cabeça. Por causa que Fica essa dica aí. Eu aprendi um monte de coisa hoje, gente. A do reservado, eu vou contar para todo mundo depois, quem não viu. É linda. Obrigada, Joana. Obrigada a você. Obrigada, gente. Até uma próxima.